E aí, gente bonita desse canal, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo, e esse vídeo ele tem uma história muito engraçada, porque ele foi uma sugestão da minha irmã, que essa semana pediu algumas dicas para ela produzir postagens para o perfil dela profissional no Instagram. E aí ela falou: Tainá, por que tu não faz um vídeo dando pequenas dicas para pessoas que não são do meio do design, como melhorar as próprias postagens e fazer com que elas fiquem mais coerentes e combinem mais com pequenas dicas que foram as mesmas dicas que eu dei para ela. Vamos que esse vídeo aqui é para você se você precisa dessa ajuda. Se você não me conhece, meu nome é Tainá Espínola, eu sou designer de produto. Moro aqui hoje na Serra Gaúcha trabalhando com diversas áreas de design, tanto design gráfico como design de produto mesmo, físico, né? Desenhando mobiliários, acessórios para casa. E esse canal aqui tem o intuito de ajudar tanto os profissionais de design e agora também pessoas que são somente interessadas ou precisam de alguma ajuda, com tudo que eu aprendi, né, nesses alguns anos de carreira que eu tenho. E esse é o intuito do canal, é ajudar vocês que precisam, talvez, de um pouco do conhecimento que eu tenho. Mas, sem delongas, esse vídeo tem o intuito de dar pequenas instruções, né, de padronização, para que você melhore a sua identidade visual online, principalmente voltado para postagens em redes sociais no geral. Esse vídeo aqui não vai te formar em design gráfico, né? Você não vai ser um profissional. Mas muito provavelmente com as ferramentas certas, de fácil acesso, você vai conseguir melhorar bastante a qualidade do conteúdo que você produz para você mesmo. Principalmente visualmente falando, né? Então o intuito aqui é dar pequenas dicas justamente de padronização, para que essas suas postagens que você já faz hoje e talvez não está satisfeito, consigam ficar melhores. Primeiro, você pode também estar me perguntando: tá, Tainá, mas para que eu quero deixar as minhas postagens padronizadas iguais então? Para você que talvez ainda não tenha percebido, quando a gente tem uma coerência visual em materiais gráficos que a gente fala, né, essa identidade visual, a gente consegue ser reconhecido mais fácil e ter uma força de marca, né, um reconhecimento, pelo menos visual, muito importante, muito mais coerente, mais forte. Então isso quer dizer o quê? Que a Coca-Cola, ela sempre vai usar o vermelho, pelo menos na maioria das vezes. Existe uma linguagem específica, né? Todas as grandes marcas que a gente vê, elas mantêm essa coerência visual em todos os âmbitos que elas estão, né? Provavelmente você que está pedindo essa dica, você não tem uma identidade visual planejada, montada, e isso eu sempre vou indicar que você contrate um designer para fazer. Porém, eu sei que muitas vezes a gente não tem condições financeiras, né, nem planejamento de contratar alguém que faça esse material pra gente. E aí é onde entra diversas plataformas, né, a gente conhece como o Canva e inúmeras outras, que têm suprido essa necessidade de produção de material gráfico para todo mundo que tem qualquer tipo de negócio ou qualquer presença digital nas redes sociais ou em qualquer outra plataforma. Então, essa identidade visual, né, essa padronização, ela serve para que você seja reconhecido, o seu material seja reconhecido mais facilmente. Então a pessoa não precisa só ler, mas só pelos aspectos visuais ela talvez já consiga identificar quem você é. Mas não só por isso também, a beleza ela vende, né? Coisas que são esteticamente agradáveis, elas passam também um pouco mais de credibilidade, elas também transmitem as informações com mais clareza, então tudo isso ajuda na compreensão do seu trabalho, nas informações que você quer passar e também na credibilidade do que você faz. Antes de começar as dicas, né, se você é leigo e você não sabe mexer em nenhum software, nenhum programa de criação de material gráfico, eu indico fortemente utilizar o Canva, né? Eu pessoalmente não utilizo o Canva porque quando eu me formei nem existia o Canva ainda, né? Então ninguém nem conhecia. Então eu aprendi softwares um pouco mais detalhados e avançados, e aí até hoje eu não precisei usar o Canva, mas eu conheço muita gente que não é formada em design, obviamente, que utiliza o Canva e é uma ferramenta, uma plataforma super completa que vai suprir todas essas necessidades iniciais de ter um material
um pouco mais robusto, um pouco mais elaborado para você postar aí em qualquer lugar que seja. E é uma ferramenta gratuita, né? Isso também ajuda, além dela ser super intuitiva para utilizar. Tem templates prontos, tudo isso facilita para que você consiga ter o melhor material de acordo com os recursos que tem para quem está começando aí a tentar produzir alguma coisa. E aí vamos logo para a primeira dica, né? É super importante que você defina uma paleta de cores que você vai utilizar durante as postagens e padronizar essas cores, né? Para que um post você faz de uma cor, outro post você faz de outra cor, outra coisa que você faz de outra cor. E se nada disso conversar, a gente não vai ter essa identidade, essa padronização visual. Então, se você não sabe fazer uma paleta de cores, existem inúmeras plataformas que vão te ajudar a fazer isso. Então, a que eu mais utilizo, ou que já utilizei, foi o Color Supply. Mas existem inúmeras outras, eu até anotei aqui. Então, tem a Colors.co, tem o Adobe Colors, tem o próprio Canva, tem uma ferramenta de geração de paleta de cores, né? Então, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. A Joyce provavelmente está colocando aí imagens dessa plataforma, inclusive o Pinterest também, se você procurar lá paleta de cores para identidade visual, se você quiser botar até a área específica que você atua, ele vai sugerir algumas paletas de cores para que você consiga instituir aí na sua identidade visual inicial. O que é importante a gente ter nessa paleta de cores, né? Contraste, que é uma cor bem mais escura, uma cor bem mais clara, né? Então, definir aí entre 2 e 3 cores principais. Então você pode definir o preto, o branco e uma cor a mais, um bege bem clarinho, um cinza bem escuro e uma cor adicional. Tudo isso por quê? A gente vai utilizar essas cores não só pela aparência delas, né, se você gostar do esquema de cores, mas também como uma função. Então essas cores, por exemplo, se você põe o fundo de uma cor, a fonte que está na frente de outra cor dentro dessa sua paleta, você precisa ter uma visualização fácil, né, dessas letras, desses elementos. Se você botar, por exemplo, um fundo vermelho com a cor azul, isso vai ficar terrível de ler. Então a gente sempre tem que ter contraste na nossa paleta de cor, né? E claro, uma cor que você gosta também pode ajudar a dar essa identidade. Então, da gente associar, por exemplo, o McDonald's ao vermelho e o amarelo, Coca-Cola ao vermelho e o branco, times de futebol, tudo isso a gente tem essa associação com cores. Por isso que é super legal ter uma paleta de cor padronizada e sempre utilizar elas em todas as postagens que você vai fazer. Como a gente tá dando aqui dicas para quem tá começando, eu indico utilizar uma paleta de cores mais enxuta no começo. E aí, entre 2 e 3 cores. Se você está pouco mais preparado e se sente confiante, você pode aumentar essa sua paleta de cores para 5 cores, 4 cores, e aí dividir entre paleta de cores principal, auxiliar e de detalhes. Mas eu acho que isso aí é muito mais avançado, então eu recomendo no máximo 3 cores principais e 2 cores aí de fonte. E pode utilizar também essas ferramentas aí para definir paleta de cor, elas ajudam bastante. Dica número 2, manter um padrão visual. Claro, a gente, quando fala das cores, também é um padrão visual. Mas a gente também tem que manter um padrão visual de elementos, né? Então, por exemplo, gráficos, formatos, tudo isso, a gente precisa ter repetição e padronização para que as coisas tenham harmonia. Vamos supor, se você gosta de usar retângulos para destacar alguma parte, para colocar um elemento ali especial, mais bonito e tal, trocar cor, mantenha sempre o padrão de retângulos nas suas postagens. Se você gosta de círculos, mantenha sempre o padrão de círculos. Se você gosta de formatos orgânicos, mantenha sempre. Linhas, mantenha sempre. Então, defina os elementos, né, que você gosta de utilizar para destacar, como elemento gráfico, como uma decoração de um post, e mantenha esses padrões, né? Por exemplo, não é tão legal se você gosta de sempre utilizar movimentos orgânicos ou curvos em algumas postagens, e aí você fazer uma outra toda reta com elementos retos, isso vai trazer desconexão, né? Principalmente para quem está começando e ainda não sabe circular bem entre essas formas, né? E mesclar elas para que fique harmônico. Então, eu sempre indico manter um padrão. Então, se você, por exemplo, faz um círculo e põe a logo dentro. Depois não faça um quadrado e põe a logo dentro. Faça sempre um círculo, elementos circulares com elementos circulares, elementos retos com elementos retos. Isso aí vai facilitar na hora de você produzir, né? Você já vai estar na sua cabeça, eu sempre boto um retângulo aqui, eu sempre boto um círculo ali. E aí isso vai ajudar você a manter essa padronização. Dica número
3. Essa a gente vai também para uma padronização, mas agora das fontes que são utilizadas. É muito importante que a gente tenha atenção em duas coisas em relação às fontes que a gente usa. Além da padronização delas, é também a legibilidade. Não adianta colocar milhares de fontes no mesmo post, botar 5 fontes diferentes, vai virar um carnaval, ninguém vai entender nada direito e não vai passar uma boa impressão, né, dessa sua organização visual, desse material gráfico. Então, eu sugiro muito escolher duas fontes, uma fonte principal e uma fonte secundária que é para textos, né? Por exemplo, para um volume de texto um pouco maior. Então, uma fonte principal para títulos e chamadas maiores e uma fonte secundária para esses volumes de texto maior. A fonte principal, ela pode ser um pouco mais trabalhada, né? Desde que ela tenha ainda assim uma boa legibilidade. Evite fontes que são muito complicadas de ler. Porque mesmo num título que tem um volume menor de texto, isso vai ser complicado para botar em chamadas, isso pode gerar confusão na hora de quem está vendo a sua postagem entender o que está sendo dito. Mas mesmo assim, a fonte principal a gente consegue botar ela um pouco mais trabalhada, uma fonte um pouco mais diferente. Já na fonte auxiliar, essa fonte secundária, escolha uma fonte simples, né? Escolha uma fonte que ela tenha linhas retas, que seja fácil de ler, ainda mais fácil de ler do que a primeira. Então, uma fonte simples, sem muita firula, uma fonte que vai facilitar a sua vida na hora de colocar aí postagens com volume alto de texto, tá? Então, a gente tem fontes com serifa ou sem serifa, que a serifa é um rabichinho assim que tem no final da letra, que ajuda na legibilidade, geralmente é escolhida mais para coisas que são impressas. E fontes sem serifas geralmente são mais utilizadas no digital. E aí vai depender da sua preferência, pode ser ambas. Mas, como a gente está falando aqui, para quem está começando e não tem muita noção, escolha uma fonte simples, existem várias aí no Google que são gratuitas. Então, padronize duas fontes que vai facilitar muito a sua vida. E aí, para você definir essas duas fontes, eu aconselho testar. Você pode pesquisar no Pinterest combinações de fontes, no Google combinações de fontes do Google. Ele vai dar várias opções e aí você pode escolher a que lhe agrada mais e vai facilitar muito a sua vida, tá? Fazer essas pesquisas não é copiar, tá? É a gente entender visualmente como que essas fontes funcionam para que a gente consiga aplicar o que se adequa melhor à nossa realidade. Então, não tem problema algum fazer essas buscas e ir atrás dessas referências para poder definir. E também tenham cuidado, tá? Não baixem fontes que não sejam gratuitas. Isso pode trazer problema para vocês. É provável que vai trazer? Não, mas eu nunca vou indicar que vocês baixem uma fonte pirata para utilizar no material de vocês. Mas geralmente, se você estiver usando o Canva, isso não será um problema, porque todas as fontes que eles têm lá disponíveis são fontes que você pode usar de forma livre e sem ter que pagar nada. Então tá tudo liberado. Uma outra observação: evitem fontes muito finas para escrever. Elas não têm boa legibilidade, então mesmo que a fonte tenha o peso dela ultra light, não sei o que, evitem fontes muito finas, porque com a distância elas não ficam boas de ler, tá? E a dica 4 é sempre buscar referências, né, do que você quer fazer, para que você se inspire e entenda também o seu próprio gosto. Se você não vai ter instrução de um designer para poder lhe falar o que você vai fazer, o que é mais adequado, a gente tem que se apoiar também no seu gosto, né? Então, faça bastante pesquisa, referência no Pinterest. Eu sempre procuro com termos em inglês, porque eu sinto que aparecem mais opções dessas referências, tá? Mas você pode se inspirar em diversos no Google. Eu sempre indico o Pinterest, tá? Porque é sempre uma curadoria de coisas mais bonitas, na minha opinião. Mas você pode botar branding, design gráfico, enfim, qualquer um desses temas assim, sobre logo, marca, branding, identidade visual, tudo isso você coloca no Pinterest e você pode botar junto com a área que você atua. Então, por exemplo, se você é um corretor de imóveis, você bota lá identidade visual corretor de imóveis. Se você é arquiteto, se você é qualquer coisa, um dentista, tem um pet shop, né, um salão de beleza, qualquer coisa, você põe identidade visual, tal coisa. E evite não copiar o que tá lá. Se inspire, mas bote a sua personalidade, mude uma coisa que você gosta e faça essas pesquisas separadas. E aí você vai conseguir montar algo que agrada a você e que vai fazer sentido e vai ser funcional
na aplicação dessas postagens. Dentro dessas inspirações que você vai buscar no Pinterest, sempre tente analisar cada parte dela. Também os espaços entre os elementos é super importante para a gente ter um respiro visual, e o olho também precisa desses espaços vazios, né? Então evitem também aglomerar coisas demais numa postagem, num material que for, porque isso confunde mais do que ajuda, né? O espaço vazio, ele também é muito importante para a coesão, para a coerência ali desse elemento gráfico no geral. Então, façam assim uma dissecação nessas inspirações, porque vai ajudar muito, principalmente em relação ao posicionamento, espaçamento, os elementos que estão compondo, e aí você define e vai repetindo esses elementos para você ter essa padronização. E a última dica, dica número 5, é uma que eu já falei mais ou menos ali antes, é que existem diversas ferramentas gratuitas que você pode utilizar. Eu vou pedir para a Jess colocar aqui na nossa tela exemplos, mas pelo exemplo que eu tenho das pessoas que eu conheço que fazem essas postagens próprias sem a ajuda de um designer, usam bastante o Canva. E ele tem muitos templates que você pode utilizar e fazer pequenas modificações para se adequar ao que você necessita. Eu aconselho fazer modificações para se encaixar mais com a sua personalidade, você definir com um template e repetir eles com pequenas variações para manter essa coesão. Evite pegar coisas diferentes, templates diferentes que não tem nada a ver e tentar utilizar os mesmos, porque não vai fazer sentido, né? Não vai ter aquelas padronizações. Então, resumindo, né? Se você padronizar as cores que você utiliza com uma boa legibilidade, se você padronizar os elementos gráficos que você usa, se você padronizar as fontes e se preocupar com a legibilidade delas, e se você tiver boas inspirações e bons lugares para pesquisar, e por último, uma boa ferramenta, você com certeza vai melhorar bastante a qualidade das postagens que você faz. Desde já, eu agradeço pela sua audiência. E deixa aqui nos comentários se alguma dessas dicas ajuda você, se você tem alguma dúvida que eu posso te ajudar, aqui embaixo. Deixa seus comentários, eu leio todos, tá? Inclusive, tive um feedback sobre o áudio e espero que esse tenha melhorado. Vou pedir para a Joyce na edição também aumentar um pouquinho o volume do áudio. E eu leio sempre tudo e tento aplicar, porque me ajuda muito. E a opinião de vocês é muito importante para mim. Mais uma vez, agradeço quem tá aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Toda quarta temos vídeos aqui falando de design e a gente se vê na semana que vem.